Para edificar a fé do pastor, o senhor falou que quando nós vamos pregar, né, sempre tem luta, né? E eu passei a semana inteira, justo ontem, aconteceu um fato inesperado que eu falei, eu não vou deixar isso descer pro meu coração, porque eu vou trazer a palavra e eu não quero, né, perder minha paz. Amém? Eu vou estar lendo aqui Êxodo 16. Amém? Eu vou estar lendo. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover para pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porque quanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra eles. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém? Pode se assentar, gente. O que Deus falou, porque fala, Deus manda o maná. Eu fui pesquisar. Mas o que Deus falava no meu coração sobre murmuração. Porque assim falou, né? Como falou do versículo do 1 até o 4. Eu vou estar lendo aqui, porque eu preguei até para o Gustavo. Ele gosta de murmurar. O que Deus falou muito ao meu coração era sobre murmurar. Às vezes passamos por tantas lutas, mas temos que confiar somente em Deus, porque somente Ele nos dá força todos os dias, e somente Ele é fiel conosco. Às vezes estamos trabalhando ou vamos fazer alguma coisa, às vezes acontece algo e ali a gente já murmura. Quando murmuramos, voltamos para a fila, porque se Deus está fazendo, nós temos que confiar somente nele, né? Assim como fala a palavra do Senhor. O povo saiu do Egito. E ali, quando chegou no deserto,
Lá no Egito, eles comiam bem, né? Eram tratados como escravos, mas não faltava nada. E quando eles foram para o deserto, Deus quis provar a fé deles. Porque quando chegou ali, eles começaram a murmurar. Eles passavam, não tinham o que comer, e aí eles foram reclamar, né? Eles murmuravam contra Moisés e Arão, que Moisés foi usado para tirar o povo do Egito, né? E assim eles começaram a murmurar, falando que não tinham o que comer, que antes eles ficassem lá na terra, no Egito, porque lá eles passavam bem, mas quando foi para o deserto, eles começaram a murmurar. O que Deus está falando? Que quando passamos pela prova, se foi a vontade de Deus, mesmo que não fosse, a gente passa por luta, nós não podemos murmurar, porque às vezes Deus está permitindo nós passarmos por provações, para poder provar a nossa fé, para ver se a gente vai buscar Ele verdadeiramente de coração, e não só quando Ele nos dá algo, né? Só quando Ele nos manda alguma coisa. Então nós temos que adorar, mesmo passando por prova, e não murmurar contra Deus. Quem são eles para murmurar contra o Senhor? Eles não estavam murmurando nem contra Moisés e nem contra Arão, eles estavam murmurando contra o Senhor, porque foi Deus que levantou eles para poder ajudar aquele povo. E eles estavam murmurando, passando pela prova e murmurando. Muitas das vezes passamos por tantas coisas, tantas dificuldades, e não agradecemos nem na hora que nós levantamos, nós não colocamos as mãos para o céu. Eu fico olhando, às vezes eu estou em casa, até os passarinhos louvam ao Senhor. Desde a hora que eles acordam até a noite, até a hora deles ir dormir, eles já acordam já louvando ao Senhor. Eu acho muito lindo, porque eles ficam ali agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo tudo que Deus dá, tudo que Deus faz na vida deles e vai fazer nas nossas também. Basta somente nós crermos e acreditar no Senhor, não murmurar contra Ele. Assim como esse povo fez, eles passando ali pelo deserto, eles murmuraram contra o Senhor. Não viram o que Deus fez na vida deles, não olharam o que Deus estava fazendo. Eles fizeram, porque faltou alguma coisa, eles já estavam reclamando. Assim somos nós. Quantas vezes? Às vezes está chovendo ou está frio, aí eu não vou para o culto porque está chovendo. Eu não vou para o culto porque está frio. Quantas vezes o povo fica reclamando? Se está muito calor, porque está muito calor. Se está muito frio, porque está muito frio. Se é longe, quando era lá perto, mesmo assim, às vezes as pessoas faltavam. Se está longe, porque está muito longe. Tudo tem um propósito na vida do Senhor. Tudo tem um propósito nas nossas vidas, porque Deus, Ele quer assim. Não pode ser na vontade do homem, sim na vontade de Deus. Devemos agradar ao Senhor e não ao homem. Devemos fazer a vontade de Deus. Se Deus nos permitiu nos colocar aqui, Ele tem um propósito nisso. Se Deus colocou nós nesse lugar, é porque alguma coisa tem que acontecer. Não adianta a gente vir aqui e ficar sentado e não glorificar o Senhor. Eu falo por mim, porque eu fiquei esse tempo em casa, porque eu não podia vir na casa do Senhor, eu ficava triste. Aquilo já estava me consumindo, me abatendo, porque eu via, escutava as pregações, tudo, e não podia estar na casa do Senhor. Eu tenho vontade, sim, de estar na casa do Senhor, me esforço, sim, para a glória de Deus. Estou aqui de pé, não estou me vitimizando, mas para a glória do Senhor, porque não era nem para mim estar aqui. Se não fosse Deus, o que seria de nós? O que seria de cada um que aqui está? Se não fosse Deus segurar nas nossas mãos todos os dias, nos dando fôlego de vida para levantar, para caminhar, para respirar, o que seria de nós? Nós não somos nada se não for Deus. Nós não somos nada. E eu vi isso na minha enfermidade, porque Deus falava comigo. Eu falava, Senhor, por que será que eu estou passando por tudo isso? Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Porque Ele sonda cada coração. Ele sabe o porquê de cada um passar por cada provação. Ele conhece, Ele sonda. Como diz o Salmo 139, que Ele sonda a cada coração.
E esse povo, passando pelo deserto, eles murmuravam, eles reclamavam, e mesmo assim, Deus ainda abençoava eles. Mesmo assim, Deus ele faz. Mesmo nós reclamando, Deus ainda está sendo fiel nas nossas vidas. Assim como foi na vida desse povo. Por que eles passaram 40 anos no deserto? Porque eles ficaram reclamando. Poderia ter sido mais rápido? Sim, poderia. Mas o que eles fizeram? Eles murmuraram contra o Senhor. Não foi nem contra quem levantou eles. Eles não olharam, falaram, nós saímos de lá, mas tudo tem um propósito na vida de cada um. Tudo, nada acontece sem Deus permitir. Nada acontece. Tudo tem um propósito nas nossas vidas, através de Deus. E eu estou me tremendo. Que nem ele aqui fala, né, sobre o maná. O maná é como um alimento produzido milagrosamente, sendo fornecido por Deus ao povo israelita, liderados, né, por Moisés, até eles passarem ali aonde eles tinham que passar. Mas mesmo assim eles reclamavam. Eu estava lendo aqui, e aqui fala claramente sobre, né, a murmuração. Até no capítulo 18, no capítulo 15, do versículo 23. Dali eles já começaram a reclamar. Eu vou estar lendo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Antes tivéssemos ficado lá no Egito, porque lá tinha água boa, tinha comida boa. Aí tira nós de lá para passar pelo deserto, para morrer, para perecer. Eles não conheciam o Deus que eles serviam. Verdadeiramente eles não conheciam, porque eles estavam indo, mas eles não estavam confiando em Deus. E Deus fez eles para ficar 40 anos ali. E aí, eles murmuraram, né? E aí Moisés clamou ao Senhor. Mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Mesmo eles murmurando, Deus ainda abençoou eles. As águas ficaram doces para quê? Para eles poderem beber. E mesmo assim eles reclamavam, assim é nós. Qualquer coisinha, se cai uma unha, já reclama. E aí, o que acontece? Você vai voltar para o final da fila porque você reclamou. Às vezes a bênção pode estar perto, mas só porque você reclamou, você murmurou, você volta lá para o final da fila. Aí vai passar tudo de novo. Vai começar tudo outra vez. Não é isso que Deus quer. Deus quer nós verdadeiramente adorando Ele de coração. Quer que nós fiquemos firmes na presença dEle. Ele quer que nós nos posicionamos verdadeiramente na presença dEle. É isso que Ele quer. Né? E que nós tenhamos fé, porque Deus Ele faz. Eu creio que Ele faz. Porque senão eu não estaria aqui. Não estaria não. Porque quem me viu na situação que eu estava há um tempo atrás, não ia nem ver, não acredita que eu estou aqui hoje. Não acredito. Quem queria me ver caído, hoje está me vendo aqui, glorificando o nome dele. Na minha pouca força, mas eu estou aqui, glorificando o nome dele. Eu só não venho a pé porque não dá. Mas se eu pudesse, eu vinha. Eu vinha. Porque, para quê? Para glorificar o nome dele. Porque Deus tem que ser glorificado. Em nome de Jesus. É somente Ele. Porque é Ele que nos faz respirar. É Ele que nos faz levantar. É Ele que nos faz caminhar. Por que nós, toda vez, quando passa por alguma prova, às vezes nem passa direito, mas já está murmurando? Às vezes nem pega a prova para você mesmo, mas murmura, porque está faltando alguma coisa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o adoremos verdadeiramente, de coração, em espírito e em verdade.
porque somente Ele, para segurar as nossas mãos, né? Somente Ele. E ainda assim mesmo, o povo passando no deserto e ainda reclamando e murmurando, porque não tinham o que comer, não tinham o que beber. Mas aí o que acontece? Deus falou para o povo, né? Que Ele ia mandar o maná. É que eu vi mamadeira. Maná. Deus falou que ia mandar o maná, mesmo o povo reclamando. Ele mandava uma porção a cada dia. Então, aqui também, tipo assim, o que eu tiro disso? Para nós não ficarmos ansiosos com o que há de comer amanhã. Porque Deus, Ele vai entrar com providência na hora certa. Não adianta a gente reclamar. Não tem por que reclamar, porque Deus, Ele entra com providência na hora certa. E o que eles falaram? O que foi falado para esse povo? Para eles comer a porção daquele dia e não guardar para o outro dia, porque Deus ia prover. Mas o que eles fizeram? Ao guardar. Eles guardaram e o que aconteceu? Criou bicho. Deus falou. Não é para guardar. Porque aí derretia, né? Virava bicho. Criava bicho, né? E aí eles pegaram e guardaram. Aí criou bicho. Deus falou para eles assim, para eles, no sexto dia, que Ele ia mandar em dobro, porção dobrada. Toma posse da porção dobrada. Porção dobrada para que não é que ele no sábado ele ia descansar e aí ele ia enviar, mas não era nem para eles saírem de casa. O que eles fizeram? Alguns saíram de casa. Uns guardou, cada um pegou um pouco, comeu, guardou para o outro dia. Ele falou que ele não iria ter nada, mas eles pegaram e foram lá para comprovar. Quer dizer, não acreditaram na palavra que Moisés falou. Eles não creram. E aí eles foram lá, tipo, igual fala que é Tomé, né? Tem que ver para crer. Tem que ver para crer. Eles fizeram isso. Eles tiveram que ir lá para ver se Deus ia abençoar ou não. Assim somos nós. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Se Deus está falando assim, ó, não vai por aqui, você vai por aqui, aí você pega e vai, você vai se dar mal. Então, se Deus está falando para você seguir um caminho reto, temos que ter obediência com Deus. E não desobedecer a palavra dele, né? Se Deus está falando para fazer algo, é para você fazer. Se Deus está te mandando não ir, então você não vai. Se Deus está falando que Ele vai abrir a porta, é porque Ele vai abrir. Se você for num lugar e Deus falar que não adianta você teimar. Não adianta você arrumar um serviço que vai te tirar da presença do Senhor. Não é isso que Deus quer. Ele quer obediência, Ele não quer sacrifício. Para que você vai se sacrificar? Não tem que se sacrificar. Deus quer obediência e não sacrifício. Amém? Amém. É igual eu falei, mesmo eles murmurando, eles foram abençoados. Eu vou lá no Salmo 78. Peraí, quando eu vi que eu ia anotar, porque minha cabeça não estava. Vou lá no Salmo 78, 24. Aleluia. Aleluia. E fizeste chover sobre eles o maná, para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Aqui fala, né,
que Deus fez chover o maná para eles. Então, quer dizer, mesmo eles passando ali no deserto, eles não ficaram sem comer, não ficaram sem beber, porque Deus ele entrou com providência com tudo. Porque Deus ele entra com providência na hora certa, no momento certo. Às vezes você pode estar ali, falando, meu Deus, nós somos carnes, né? Carne. A gente murmura o tempo todo. E aí o que acontece? Será que Deus vai prover? Aí já vem aquela dúvida, né? Será que Deus vai fazer? Se nós não confiar, Ele não vai fazer. Por isso que eu falo que nós temos que ter fé. Confiar somente nele. Se Ele está falando que Ele vai dar, é porque Ele vai dar. Se Ele está falando que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. Porque temos que confiar somente em Deus. Não confiar no homem. O homem ele pode falar que vai fazer, mas no outro dia ele pega e vai embora, esquece. Então, a palavra do Senhor é sim, então Ele vai fazer. Na vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele vai fazer o que for melhor para nós. Só que Ele vai fazer não para agradar o nosso coração, mas vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então devemos confiar somente no Senhor, agradecer a Ele todos os dias pelo nosso fôlego de vida. E eu aprendi até isso, agradecer ao Senhor por Ele me fazer andar, por Ele me tirar da onde eu estava e me colocar de pé, porque somente Ele que nos coloca de pé. Eu agradeço imensamente ao Senhor por ter me dado força para poder vir buscá-lo, né? Em casa também. A bengala é que nem eu falo, que a bengala é só de enfeite, é só para bater no Gustavo. Porque nem a bengala, ela fica lá na sala e eu deixo ela lá, só de vez em quando que eu pego, eu vou sair na rua, às vezes eu pego ela, mas nem para sair na rua, às vezes eu pego. É. Até para descer no portão, eu nem preciso mais dela, desço sozinha. Por quê? Porque Deus ele me deu força. Eu achava que quando eu fiquei enfermo, eu achava que eu não fosse sair mais da cama, eu achava que eu não fosse me levantar mais. Mas, para a glória do Senhor, que a glória é dele, não é minha. Para a glória do Senhor, Ele me colocou de pé, colocou pessoas para estarem orando pela minha vida, para estarem me ajudando. Porque também não adianta nada. E eu também orei, né? Pela minha vida. Porque também não adianta nada as pessoas orar e você não buscar. Não adianta. Se você... eu vou ajudar a pessoa em oração. Não adianta nada você orar pela pessoa e a pessoa não está nem aí. Não adianta. Então, o que eu aprendi? Mesmo todo mundo orando, eu também estava buscando, eu também estava orando pela minha saúde, pedindo para Deus misericórdia e pedindo perdão. Perdão, primeiramente, pedindo perdão para Ele. Se eu fiz alguma coisa que não agradou, nós somos carne, nós somos falhos, e eu pedi muito mesmo perdão para o Senhor, porque somente Ele, porque eu senti o poder dele na minha vida, estou sentindo, aos poucos eu estou sentindo sim, o poder dele na minha vida. Por quê? Se eu não buscasse, como que seria? Se eu ficasse lá, acamado, o Senhor falando que Ele me curou, que Ele está fazendo, e eu vou falar, vou murmurar contra? Não. Eu tenho que somente agradecer ao Senhor, somente agradecer imensamente a Ele por me colocar de pé todos os dias, por Ele fazia tudo, agora não, eu faço, eu ajudo, entendeu? Ele está livre, mas ajuda. Então eu agradeço ao Senhor todos os dias, pelo meu andar, pelo meu caminhar, por respirar, tenho minhas filhinhas lá que eu dou comida para elas, e assim vai.
Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor falou comigo e que nós não devemos murmurar contra o Senhor. Devemos reclamar. Esses tempos está passando as Olimpíadas, né? Daquelas pessoas que tem para-Olimpíada. E aí eu vejo o esforço deles ali. Às vezes a gente está faltando enfermo, tá, né? Faltando alguma coisa e a gente está reclamando. Vê o esforço deles para estar ali naquele lugar. Ou mesmo no dia a dia. Você vê as pessoas que, né, têm problema e se esforçando. Nós temos 2 braços, 2 pernas. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias pelo levantar, pelo caminhar. O dia que eu dei só umas corridinhas, eu fiquei muito feliz. Às vezes, pequenas coisas que a gente não dá valor. Nós temos que aprender a dar valor até nas pequenas coisas. Porque Deus está ali fazendo por nós. Somente Ele. Amém? Amém. Assim, eu agradeço a oportunidade. Foi até aqui que Deus falou no meu coração. Amém? Amém.